Você já tentou abrir uma porta que nunca se abriu, mesmo com todas as suas forças? Você chorou, você clamou, você orou com fé, mas o céu ficou em silêncio. E é aqui que quase ninguém percebe. O problema não é o quanto você ora, é como você está pedindo. Tem gente que passa a vida usando a chave errada e acha que Deus está em silêncio, quando na verdade Ele está protegendo você de um pedido mal alinhado. Porque Deus não responde orações que te afastam do propósito. Ele responde orações que alinham o seu coração com o dele. Será que o céu está calado? Não por rejeição, mas por misericórdia? Hoje, o Salmo 20 pode se tornar a chave que muda tudo. Mas antes de liberar essa revelação, você precisa encarar uma verdade que pode doer. Tem oração que não é ouvida, porque nasce do lugar errado. Tem gente orando há anos, mas pedindo tudo errado. Você dobra os joelhos, clama, chora, insiste, mas o céu permanece em silêncio. E não é porque Deus não está ouvindo, é porque você está usando a chave errada para tentar abrir a porta certa. O Salmo 20 não é só uma bênção, ele é um diagnóstico espiritual, um raio-x da oração mal direcionada. Mande-te o Senhor socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Mas como Deus vai mandar socorro se o pedido que você faz revela uma fuga e não uma fé? Você está orando para sair do processo, quando deveria estar orando para ser fortalecido dentro dele. E aqui vai uma verdade dura. O céu não se move por gritos emocionais. O céu se move por alinhamento espiritual. Você pode até estar clamando com lágrimas, mas se o seu pedido estiver desalinhado da vontade de Deus, o silêncio vai continuar. E esse silêncio não é ausência, é um convite. Um convite para parar de orar apenas com o coração aflito e começar a orar com discernimento. Quantas vezes você já disse: Senhor, por que não me responde? E se a resposta for porque você ainda não entendeu que a oração certa não é a que mais te emociona, mas a que mais te alinha? Deus não responde manipulação emocional. Ele responde fé madura. E talvez esse seja o ponto cego da sua vida espiritual até aqui. Você não está sendo ignorado, está sendo corrigido, está sendo chamado para um nível mais profundo, onde a oração deixa de ser grito de socorro e se torna entrega total. Tem gente que ora bonito, mas continua quebrando princípios. Pede proteção, mas não fecha brechas. Pede resposta, mas não quer transformação. E aí está a raiz do silêncio. Você está pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas Ele está esperando que você mude primeiro o coração. O céu é intencional. Deus não vai responder orações que mantêm você preso no mesmo ciclo de sempre. Você está orando para voltar ao conforto, mas Deus está te chamando para caminhar em direção ao propósito, e isso dói. Por isso o céu está calado. Porque enquanto você pede por atalhos, Ele quer formar resistência. Enquanto você ora por alívio, Ele está forjando estrutura. Enquanto você clama por portas abertas, Ele está arrancando o orgulho que te faria cair assim que a porta se abrisse. E aqui vai um segredo espiritual. Tem oração que Deus não responde porque ama demais para atender. Sim, Deus não responde tudo o que você pede. Ele responde tudo o que você precisa. Tem bênção que você quer, mas que ainda não tem maturidade para sustentar. E se Deus te entregasse agora, seria presente demais para preparo de menos. A fé imatura diz: Senhor, me tira daqui. A fé madura diz: Senhor, me revela o que o Senhor quer fazer comigo aqui dentro. E talvez esse seja o motivo de você se sentir travado, porque está orando como quem quer escapar e não como quem quer entender. Você quer vitória, mas não quer ouvir a voz que corrige. Quer portas abertas, mas não suporta o processo que cura. E Deus não vai te dar aquilo que te destrói em silêncio. Tem pedidos que parecem lindos, mas estão contaminados de vaidade, medo, comparação e carência. E Deus está em silêncio, não porque desistiu de você, mas porque quer que você desista da versão velha que ora apenas com emoção e comece a clamar com revelação. Tem gente que diz: mas eu só estou pedindo o que é justo.
Mas justo para quem? Para o seu coração ferido ou para a vontade de Deus? Tem orações que na superfície parecem corretas, mas na essência são motivadas por orgulho, medo ou carência emocional. E Deus, que sonda corações, vê o que você mesmo não enxerga. Você pode pedir um relacionamento novo, mas Deus sabe que seu coração ainda está preso ao antigo. Você pode pedir uma nova estação, mas ainda está carregando os traumas da estação passada. Você pode pedir visibilidade, mas Deus está tentando construir profundidade. E talvez seja por isso que o céu está em silêncio, não porque te rejeitou, mas porque te conhece. Ele sabe o exato momento em que sua oração muda de direção, o momento em que ela para de ser um grito de desespero e se transforma em uma conversa de aliança. E é isso que ele está esperando de você, aliança. Você não foi chamado para pedir de forma infantil. Você foi chamado para orar com maturidade, com fé enraizada, com entendimento do reino. E se você tiver coragem de dar esse passo, a próxima resposta não será mais o silêncio, ela será a liberação. Você já percebeu como a gente insiste em orações que nos confortam, mas evita orações que nos confrontam? A maioria das pessoas ora por livramento, mas poucas oram por discernimento. Pede-se vitória, mas evita-se a rendição. Só que o céu responde rendidos, não exigentes. E talvez a oração que mais te aproxima de Deus não seja a que você tem feito todos os dias, mas aquela que você tem evitado fazer. Aquela que diz: Senhor, se o que eu quero não for tua vontade, então me ensina a querer o que vem de ti. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Porque a fé forte não é a que exige, é a que confia. E aqui está o segundo confronto do Salmo 20. Você quer uma resposta ou quer revelação? Uma resposta pode te aliviar, mas a revelação vai te transformar. E essa é a diferença entre a oração de quem busca bênçãos e a oração de quem busca a face de Deus. Tem gente que ora como quem compra algo num balcão, pede, espera e cobra. Mas Deus não é atendente, Ele é Pai. E Pai responde no tempo certo, do jeito certo e com a motivação certa, mesmo que a criança chore. Talvez você esteja pedindo cura, mas Deus quer tratar primeiro a raiz da dor. Talvez você esteja pedindo portas, mas Deus quer primeiro preparar seus pés. Talvez você esteja pedindo pessoas, mas Deus quer primeiro curar suas carências. E se você não entende isso, você ora com ansiedade e frustração, em vez de orar com rendição e confiança. Por isso o Salmo 20 diz: conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu propósito. Mas preste atenção, Deus só concede o desejo do coração quando o coração está alinhado com o propósito. E aqui vai uma chave espiritual que poucos pregam. Deus não é obrigado a sustentar um desejo que nasceu da sua alma ferida. Tem oração que parece linda, mas foi gerada na dor. Tem clamor que parece sincero, mas foi movido por comparação. Eu me lembro de uma mulher que orava todas as noites pedindo um recomeço. Ela pedia por um novo amor, uma nova casa, uma nova estação. Mas por dentro ainda chorava pelo antigo, ainda carregava marcas do que passou. Ela não percebia, mas estava orando para Deus consertar o passado, não para conduzir o futuro. E foi só quando ela teve coragem de dizer: Senhor, me cura primeiro, que o céu começou a se mover. Porque a oração certa nasceu de um coração quebrado, mas sincero. Você não ora por missão, ora por competição. Não pede para glorificar a Deus, pede para provar algo para os outros. E Deus, na sua misericórdia, silencia. Porque se ele respondesse, você usaria a bênção como munição de orgulho. E o céu não sustenta ídolos criados pelo ego. Por isso, quando Deus está em silêncio, às vezes ele está te salvando de você mesmo. Tem gente que quer resposta, mas ainda não entregou o controle. Quer solução, mas não quer transformação. Quer que Deus fale, mas não está disposto a ouvir se for diferente do que quer. E essa é a geração da oração seletiva. Quer ouvir Deus desde que Ele diga o que se espera. Mas o céu não é a extensão do nosso ego.
O céu é a sede da vontade perfeita. E é por isso que muita gente até ora, mas vive frustrada, porque não quer ouvir um não, mesmo que esse não seja livramento. E aqui vai uma verdade que liberta. O não de Deus é mais seguro que o sim fora da vontade dele. Talvez você esteja insistindo numa área que Deus já fechou. E quanto mais ora, mais sente o céu distante, porque Deus não vai confirmar algo que Ele mesmo já desautorizou. Por isso, antes de pedir algo novo, pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar com esse silêncio? Essa é a oração que muda tudo, porque ela revela maturidade. Revela que você entendeu que oração não é uma ferramenta para convencer Deus, é um lugar de alinhamento, transformação e comunhão. E quando você ora assim, o céu começa a se mover. Mas tem um ponto crucial, e quase ninguém presta atenção nisso. É que muitos oram pedindo confirmação, mas não suportam confrontação. E Deus, que é Pai, prefere confrontar você agora do que deixar você afundar depois. A oração verdadeira não busca conforto imediato, busca verdade eterna. E aqui vai mais uma chave. Tem gente pedindo por mudança de cenário, mas Deus está focado na mudança de mentalidade. Porque se a sua mente continuar igual, mesmo que o milagre chegue, ele escorre pelas mãos. Você ora por estabilidade financeira, mas ainda não aprendeu a confiar na provisão diária. Ora por um relacionamento restaurado, mas ainda carrega feridas não tratadas. Ora por propósito, mas não quer passar pelo deserto, onde o caráter é moldado. E o céu sabe, se te responder antes do tempo, o presente vira peso, a bênção vira distração, o favor vira queda. Então, Deus espera, mas Ele espera em amor. Ele espera como quem prepara algo maior. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. O silêncio não é castigo, é incubação. Deus está formando algo, lapidando você, tirando o excesso, destruindo a pressa, purificando os pedidos, desinstalando a carência. E quando tudo estiver pronto, não apenas fora, mas dentro, o céu vai se abrir de uma forma que você nunca viu. E aí sim, o Salmo 20 se cumpre. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Mas antes de salvar publicamente, Ele purifica secretamente. Esse é o processo que quase ninguém vê, mas que transforma tudo. Existe algo que quase ninguém entende. A oração não é uma lista de desejos, é um lugar de rendição. E talvez o motivo pelo qual o céu ainda está em silêncio na sua vida é porque você ainda ora como quem tenta convencer Deus, e não como quem se entrega a Ele. Sabe o que acontece quando você muda sua postura de oração? Você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Você deixa de se sentir vítima do processo e começa a se ver como parte do plano. E aí, tudo muda. Porque Deus não quer apenas te tirar de onde você está. Ele quer fazer de você alguém que carrega a presença onde estiver. Mas isso só nasce na oração verdadeira. Aquela que não busca apenas respostas, mas busca comunhão. E aqui vai uma virada espiritual. A oração que move o céu é a que primeiro transforma o coração. Você pode repetir palavras bonitas, pode usar versículos, pode chorar de emoção. Mas, se o coração não estiver entregue, Deus vê. A palavra diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E humildade começa na oração. Começa quando você admite: Senhor, talvez eu esteja orando errado. Me ensina a orar de novo. Talvez seja esse o seu momento agora. Um ponto de reinício, porque tem muita gente que ora, mas não se rende. Faz campanhas, jejuns, vigílias, mas continua decidindo tudo sozinho depois que sai da oração. E aqui vai uma frase forte: não adianta orar como filho e viver como órfão. Se você confia que Deus é Pai, então pare de viver tentando controlar o que só o céu pode direcionar. Você quer destravar sua vida de oração? Então comece reconhecendo que a oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais sincera. A que diz:
Senhor, quebra o que precisa ser quebrado, tira o que precisa sair, alinha o que estiver torto, mesmo que doa. Essa oração muda tudo, porque Deus responde, entrega. E talvez agora você esteja começando a entender por que sua oração não estava funcionando. Não era o tom de voz, não era a frequência, era o foco. Você estava orando para mudar o mundo ao seu redor, mas Deus queria mudar o mundo dentro de você primeiro. E isso exige coragem. Coragem para ser confrontado. Coragem para ser moldado. Coragem para abrir mão do que parece bom para receber o que é perfeito. A oração certa nem sempre te traz conforto, mas sempre te leva ao centro da vontade de Deus. E essa é a maior vitória que existe. Porque quando você entra nesse lugar de rendição profunda, tudo começa a alinhar. As promessas que pareciam distantes se aproximam. As batalhas que pareciam intermináveis começam a perder força. Os pesos que você carregava sem entender começam a fazer sentido, porque agora você não está apenas orando, você está andando com Deus. E aqui está uma frase que pode mudar sua vida. Quem anda com Deus não ora para ser poupado da dor, ora para ser fortalecido por ela. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Deus está usando o silêncio para fortalecer sua fé. Está usando a espera para amadurecer sua visão. Está usando a oração como ferramenta para refinar seu coração. Mas tem mais um ponto que precisa ser revelado. E poucos têm coragem de encarar. O ponto é que muitos só sabem orar quando estão em desespero. Transformaram a oração em última opção, e não em primeiro refúgio. E é por isso que, quando o silêncio vem, não sabem o que fazer, porque oravam para escapar e não para permanecer. Mas o Salmo 20 traz algo poderoso. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso é fé madura. Fé que não depende do cenário, da notícia, da emoção. Fé que se sustenta mesmo quando nada muda por fora, porque está firmada por dentro. E talvez essa seja a chave que estava faltando em você. Você confiava na resposta, não no Deus da resposta. Você se apegava à promessa, mas não à presença. E Deus te levou ao deserto do silêncio não para te punir, mas para restaurar sua dependência. Porque quem aprende a orar no silêncio nunca mais se confunde com o barulho. E eu preciso te dizer algo agora. Algo que pode virar a sua vida espiritual do avesso. O céu não responde performance. O céu responde rendição. Você pode impressionar os homens com palavras bonitas, mas Deus só se move diante de um coração quebrantado. E talvez Ele tenha permitido tudo isso, a espera, a dor, o vazio, apenas para te levar a esse lugar. O lugar onde você para de orar por controle e começa a orar por rendição. E nesse lugar, meu irmão, minha irmã, o céu fala. E quando o céu fala, até o que estava morto se levanta, porque onde há rendição, há ressurreição. Agora que você entendeu tudo isso, o silêncio de Deus já não parece mais abandono, ele soa como preparação. E o Salmo 20 começa a brilhar de outro jeito. Ele não é apenas um texto poético, ele é uma sequência espiritual. Ele começa com angústia, mas termina com salvação. Começa com clamor, mas termina com declaração profética. Salva-nos, Senhor. Ouve-nos quando clamarmos. Isso significa que existe um momento no qual o céu responde, mas não é no grito mais alto, é na entrega mais profunda. E essa entrega está sendo gerada em você agora. Você passou tempo orando, mas ainda preso a desejos que não foram filtrados. Você clamava por socorro, mas não permitia que Deus limpasse os seus fundamentos. Você pedia portas sem deixar que Ele tratasse o seu andar. Mas agora o processo começou. E tudo muda quando o processo começa dentro e não fora.
Quando você ora dizendo, Deus, purifica meus pedidos, quebra minha ansiedade, ensina meu coração a confiar no teu tempo, o céu não fica mais em silêncio. Ele começa a operar, não do jeito que você esperava, mas exatamente do jeito que você precisava. E talvez essa seja a sua estação, a estação da oração madura. Você orou como criança por muito tempo. Agora, Deus está te chamando para orar como filho maduro. Você não precisa mais pedir como mendigo espiritual. Você é herdeiro, você é escolhido, você é separado. E mesmo que o céu esteja em silêncio, Deus nunca parou de te ouvir. Ele apenas estava esperando o momento em que a sua voz deixasse de pedir e começasse a se alinhar. E quando isso acontece, tudo muda. As respostas vêm sem aviso. As portas se abrem sem empurrão. As conexões surgem sem desespero. Porque o céu responde quem ora com fé, com rendição, com o coração alinhado. E talvez você nunca tenha feito essa oração de forma tão verdadeira. Então agora é a hora. Chegou o momento de você parar tudo e dizer com verdade, Senhor, eu abro mão do controle. Se os meus pedidos não forem tua vontade, me ensina a deixá-los. Me dá sabedoria para pedir certo. Me dá maturidade para entender o teu silêncio. E me dá fé para permanecer firme mesmo quando nada parecer acontecer. Essa oração é o selo de quem está pronto para viver uma nova estação. E você chegou aqui. Depois de tudo que passou, tudo que enfrentou, tudo que suportou, você ainda está aqui. E isso não é acaso. É chamado. Você foi separado para viver alinhado com o céu. E o céu não está em silêncio. Ele está em movimento. Você. E quando isso muda, sua vida inteira começa a mudar também. Então levante sua cabeça. Você não é alguém esquecido, você é alguém em processo. E quem está em processo está em construção. Deus está cavando mais fundo em você, porque o que Ele vai edificar através da sua vida vai sustentar muita gente. Sua oração não é só por você. Ela carrega destino, carrega propósito, carrega sementes que vão tocar outras vidas. Por isso, pare de duvidar do silêncio. O silêncio não é ausência, é fundação. É o tempo em que Deus cava mais fundo, porque vai construir mais alto. E agora que você entendeu isso, declare: Senhor, eu aceito o teu tempo, confio nos teus planos, e mesmo que não entenda tudo agora, eu permaneço em fé. Purifica meus pedidos, alinha meus desejos, e quando o céu quiser falar, eu estarei pronto para ouvir. Essa é a postura de quem vai viver o cumprimento do Salmo 20. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber: o silêncio não foi a pior fase, foi a mais importante. Foi ali que Deus te preparou para viver o que só os maduros vivem. O favor que não se perde, a promessa que não se quebra, a resposta que não se baseia em emoção, mas em propósito. E agora chegou a sua hora. Você não vai mais orar da mesma forma, porque agora você entendeu o que o céu espera ouvir. E quando o céu encontra esse tipo de coração, ele responde. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.